Você que é da família ou não, prepare-se porque a gente está numa aventura nova. A Macacos agora reviveu o seu canal no YouTube e a gente vai trazer para vocês conteúdos super legais na parte voltada de saúde, voltado para o esporte e voltado para um lifestyle cheio de estilo e provando que é possível você ter uma vida saudável, praticar esportes e conciliar o seu trampo ou seus estudos com isso. Então, fica ligado que vai ter muito conteúdo legal. Valeu? Não tenho tempo porque eu trabalho e estudo. Chego em casa, dá uma preguiça, não consigo fazer esse esporte, não gosto de fazer crossfit. São algumas das frases que eu mais ouço quando pergunto para alguém por que você não está treinando. Se chegar em casa e te dar preguiça, leve sua roupa para o trampo ou treine de manhãzinha. Se você não consegue fazer determinado esporte ou exercício, ótimo! O treino serve para sua evolução e aprendizado. Se você não curte o crossfit, por exemplo, existem muitos outros esportes como jiu-jitsu, corrida, bike, musculação, futebol e afins. Você não precisa ficar preso em um só. Aliás, um pode ser complemento do outro. E por último, só que não menos importante, então você não tem tempo. Ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje para responder essa. Ele que é advogado, contador, pós-graduado em Direito Tributário, está cursando mestrado em Direito Tributário, RX de CrossFit, empresário, pai do Heleno, amante de sertanejo raiz e não abre mão de uma boa festinha. Rodrigo Berti. Ah, gostou, né? Obrigado, Pô, gostei ficou da lindo. introdução, Cara, nossa, eu estou muito feliz comigo. Pode acabar a entrevista aqui agora. Entrevista não, bate-papo. Viu? Seguinte, vamos começar do começo então. A gente já se conhece aí há uns 20 anos? 20 anos. 20 anos mais ou menos, né? Mais ou menos. De estrada. 20 anos. Então, como eu falei, assim, né? A gente, esse canal que a gente está fazendo aqui no da Macacos é para mostrar pra galera que curte praticar algum esporte ou que não curte e que pode vir a curtir, que essa pandemia mostrou pra gente que a saúde é muito importante e as pessoas falam que não tem tempo de praticar esporte e por isso que você é o primeiro convidado, porque eu te conhecendo, eu sei que você leva essa vida aí de treina forte, trabalha pra caramba, dá os seus rolês, não é privado de nada na sua vida e a gente quer contar um pouco pra galera, né, do que é isso. E começando do começo, eu queria que você contasse que você, antes de tudo, você já quase foi tenista, né? Você levou uma vida de... Exato, é. O tênis eu comecei bem cedo, né? Comecei com 8 anos e fui jogar nos Estados Unidos, fiquei um tempo lá jogando. Você morou lá, né? É, morei um pouco tempo. 14, só. 15 anos? Não, quantos Eu anos? tinha 16 anos na época. E foi uma época legal. Aquela época sem responsabilidade que a gente não pode usar essa desculpa de não tenho Gostoso, tempo. né? Saudades. Né? Eu fazia isso, né? E, enfim, Mas você foi pra... fui pra jogar pra tênis profissional, mesmo, né? né? Vivia o dia inteiro de tênis. Jogava manhã inteirinha, acordava 8 horas da manhã, jogava da 9 ao meio-dia, almoçava e a parte da tarde também. Era tênis, vida voltada pro tênis e preparação física em geral. Então, eu não lembro, foi em quanto Miami. tempo lá? Foi em Miami. Fiquei 3 meses e aí uma hora meu pai virou e falou: que tal você voltar pro Brasil e estudar? Que tal? tal? É só uma ideia, né? Que tal, né? Mas você não machucou nada lá? Tipo... Não. Nunca tive nenhuma lesão, inclusive, é interessante do CrossFit, também nunca tive nenhuma lesão séria no CrossFit que eu precisei ficar afastado do esporte. E nem no tênis, né? Mas nesse meio tempo do tênis pro CrossFit, já que você falou, eu lembro que na época a molecada era musculação, sei, o Fabinho, Sula, era... a gente... Não, eu já jogava tênis e fazia musculação também, né? Essa parte da musculação, lógico, é muito importante. Que é complementar, né? É muito importante para você justamente não ter nenhum tipo de lesão, né? Então, tinha muitas horas de quadra durante o dia. Aqui no Brasil era 3, 4 horas de quadra todo dia.
jogando, treinando, jogando com atletas de outros locais, e, enfim. E aí tinha a parte de musculação também, que era justamente para você não preparar o seu corpo para não lesionar. Porque né? a musculação, todos os esportes, né, precisam da musculação, todos. né? Não tem... O cross, o tênis, o futebol, Exato, exatamente. esse motoqueiro que vai morrer na esquina se ele não andar mais devagar. Mas tipo, fortalecimento, joelho, Exato, essas coisas, né? Exatamente. Falando em lesão, a única lesão que eu tive foi que eu precisei ficar afastado de tudo, foi quando eu me meti a fazer uma coisa que eu não sabia, que era jogar futebol. E aí, tive uma lesão no joelho, tô aqui com a minha cicatriz gigantesca, operei 2 vezes o joelho. Eu achei que fosse uma só. 2? 2 vezes. Aqui é o tamanho das cicatriz. Nunca mais jogou futebol, né? Nunca mais. Para a alegria da nação. Apesar que hoje eu jogava bem, hein? Você precisa me convidar pra jogar. Jogava. É verdade. Vamos chamar. Pergunta pros meus Não, amigos. você jogou no. Vocês jogaram. A gente jogamos um campeonatinho da Nike. Da Nike, o Scorpions lá, que era aqueles negócios da parada de dentro do navio. Galera dos anos 2000 pra frente não vão saber Não vão saber exatamente. Mas eu lembro, foi seu Fabinho Sula, não foi? Fabinho Sula. Eu lembro. Jogava bem pra caramba. Fiquei com uma inveja. Porque, tipo, então. os caras que não jogam bola foram jogar bola. É igual meu irmão. Foi pra Europa lá, assistiu o jogo do Cristiano Ronaldo, enquanto o palhaço aqui foi e não tinha nenhum jogo na semana. Falei, mas ainda serei exaltado. E aí, depois dessa época Então, assim, o esporte, né, eu sempre fiz. Naquela época do futebol, que todo mundo jogava futebol, eu tava no tênis. E para não atrapalhar, eu fiquei no tênis. Né? Sim. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eu joguei rugby durante 2 anos. Rugby? Rugby. Com esse tamanho todo. Pois é, eu era magrinho na época, né? Hoje eu tô aqui com 90 quilos, mas na época eu era magrinho. Mas joguei rugby durante 2 anos e na época eu fazia parte da equipe de tênis também, do Mackenzie. Eu lembro. Exatamente. E aí, uma hora, o rugby, ele de fato é um esporte que lesiona. Muito. E as chances de lesionar são muito maiores do que em diversos outros esportes. E aí o pessoal do tênis falou, olha, não dá pra você chegar aqui pra treinar quebrado, todo acabado, né? Então você precisa escolher o que você quer. E aí eu abri mão do rugby, tenho muitos amigos, pessoal que continuou jogando, eu acho que o rugby ele tem um negócio muito legal aqui. Inclusive uns não andam mais hoje. Não, mas o rugby tem um negócio, porque assim, esporte coletivo. O esporte coletivo, ele acaba te ensinando muita coisa. E o rugby em particular, ele é muito pouco incentivado no Brasil. O rugby é americano mesmo? Eu acho que começou na Inglaterra, mas enfim. Hoje as maiores equipes de rugby são da Nova Zelândia. Nova Zelândia, sim. Nova Zelândia, Austrália, exatamente. Mas o rugby ele tem um negócio muito legal que antes eu nunca tinha percebido na minha vida, que é todo mundo tem uma função na equipe. Os caras maiores, eu na época era bem pequeno, os caras maiores têm uma função e eles fazem lá a função do scrum e tal. É tipo um futebol americano. Só que sem equipamento. Se você virar pra um cara que joga rugby e falar que é tipo um futebol americano, vai ficar putaço com tipo você. Que eu digo falar, a parte coletiva. Que tem, os grandão, eles são os caras da defesa, tem o quarterback, tem o cara o que corre, entendeu? Exatamente. Todo mundo tem a sua função. E eu achava isso bem legal. Né? Eu era o ponta, eu era o cara magrinho lá que recebia e saía correndo. Que tomava as pancadas mais fortes. Que tomava as pancadas também. Mas eu achava que... Eu sempre achei muito legal o rugby, tive curiosidade de saber o que era e fui atrás, fui investigar, fui estudar o esporte, fui ver se de fato fazia sentido eu fazer aquilo. E aí eu achei legal essa questão do esporte coletivo, que é algo que eu não tinha na minha vida antes, porque eu passei minha vida inteira jogando tênis. Mas treinou muito tempo rugby? E aí treinei 2 anos. Foi aí que eu precisei fazer uma escolha, né? E engraçado que você comentou assim, de não tem tempo. Cara, a galera saía da aula 11h30 da noite, a gente ia treinar depois disso.
terminava de treinar, Tempo era tem. 2 e pouca da manhã, entendeu? A questão é, eu acho que é prioridade, né? O que você Exatamente. prioriza? Você prioriza a tua Exatamente. saúde, você prioriza o esporte, aí você E assim, arruma. a gente ia jogar num lugar longe em São Paulo, era do lado da Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Sim. Longe pra caramba, assim, era tipo, Marginal Tietê, pega e vai embora. E cara, assim, saía pra treinar 11h30 da noite, porque tinha uma parte do time estudava à noite, né? E treinava das meia-noite às 2 da manhã. Entendeu? Aí E acordava muita gente acordava o outro dia pra ir pra ir trabalhar, trabalhar, às 7 ou horas, pra 8 horas da manhã. faculdade, quem fazia de manhã. Que era o meu caso, né? Nossa, Então, que fita. Mas daí foi 2 anos de... Então, foi 2 anos disso e aí a galera do o tênis você nunca parou, né? Tênis eu nunca parei, né? Comecei lá com 8 anos, joguei diversos campeonatos, final de semana era, tipo, meu pai me levava pra jogar. Cara, Sorocaba, Campinas, Jundiaí, Avaré, me levou pra São Paulo inteiro, Brasil também. Mas você joguei no chegou a Rio de pegar Janeiro. alguma... Eu não sei se o tênis tem esse negócio de sei lá, idade olímpica ou seleção. Eu joguei primeira classe no tênis. E aí quando eu fui lá para os Estados Unidos eu joguei campeonato profissional. Tá? Mas, circuito, sim. mas foi o que eu falei, uma hora meu pai falou, olha, que tal você voltar pro Brasil e estudar, né? E foi o que eu fiz, né? Aí foi quando eu voltei lá dos Estados Unidos e entrei na faculdade de Direito, e, enfim, mas aí o que eu fiz? A opção pelo rugby e pelo tênis, né? Quando eu estava na faculdade. E aí eu, enfim, uma hora eu priorizei o tênis e joguei. Então os campeonatos que eu jogava de federação, primeira classe e tal, eu mudei para jogar jogos jurídicos, JAL, ia pelo esporte, né? Nos jogos jurídicos. Não, ia pela zoeira também. A gente sabe que o esporte era tudo. Mas, por exemplo, todo esporte em nível competitivo tem uma fase de abdicação de alguma coisa. Tem. E eu tive que abdicar, por exemplo, os jogos do tênis eram 9 horas da manhã. Não dava pra ficar na balada até às 6. Pelo menos assim, a gente sempre ia pra semifinal, a final. Na final não dá pra você chegar às 6 horas da manhã ou ir direto jogar. Sim. Tem gente que faz isso, tá? Mas é uma loucura. Não, mas pra quem gosta, eu vejo que pra quem gosta de esporte mesmo, a gente gosta de tomar uma, gosta de festa, gosta. Mas quando parece que quem curte mesmo e tem um jogo no outro dia, muda, né? Porque é gostoso você sair de um jogo também, puta, missão cumprida, né? Exatamente. Muda um pouco o mindset, assim. Mas eu também não deixava de ir. Claro. Eu ia, ficava, não precisava ficar até as 6, 7, 8 da manhã. Ficava até às 5. Ficava até 1, 2, entendeu? Voltava, dava tempo de Mesmo porque descansar. a galera que ia jogar também tava até a 1, até as 2. Tava todo mundo no mesmo barco. E outra, né? Na época eu tinha 11 anos, 12, 13 anos a menos que hoje, né? Então, assim, quando você tem 20 e poucos anos, ou 19, eu 20 sei, eu tô poucos nessa ainda, tô com 20, fazer 27, é que eu sou careca por opção. E quando você tá nessa idade, o corpo responde melhor, né? Então, tinha isso de não deixar de sair, porque... né, você fica pensando, porra, a vida é uma só, eu vou deixar de sair aqui. Nesse meio tempo também, a faculdade vinha pra cá, viajava. Viajava Mas bastante. são 5 anos você fez de faculdade? 5 anos. 5 anos de tênis. 2 de rugby, mais 5 de tênis. O tênis eu nunca abandonei, né? Então eu comecei lá com 8 anos. Para de fazer conta, que senão você vai entregar a minha idade pra todo mundo. Não, não é fazendo coisa, que eu tô pensando aqui, porque eu fui pro CrossFit agora, pensando. O cross, você faz, não faz muito tempo, assim, tipo... Não faz. Quanto... eu comecei o CrossFit no final de 2017. Porque você jogou tênis na faculdade, Exato. aí mas você ficou uma época assim, não sem jogo, você ficou não, meio... É que aí que você voltou a aconteceu. jogar tênis agora, um tempo pra cá, assim, não, mais... O que aconteceu? Quando eu saí da faculdade de Direito, eu falei, porra, eu quero fazer a faculdade de Contábeis agora. Eu já gostava do Direito. Você já emendou, né? Aí eu emendei uma na outra. outra. Não foi? E aí eu emendei uma na outra. Eu falei, porra, eu quero trabalhar com isso, né? Eu quero trabalhar com direito tributário. E contábeis tem tudo a ver. Então eu vou emendar a faculdade de contábeis, né? Já acabou e já foi embora. Aí já emendei uma na outra. E mas aí, sempre treinando? Sempre treinando. Só que aí o que acontece?
olha que loucura, e esse negócio que você falou que não tem tempo, é relativo. É relativo. Exato. Relativo. Por quê? Porque nessa época eu acordava às 7 horas da manhã. Acordava não, né? Eu saía de casa para ir trabalhar às 7 horas da manhã. Ah, você já tava trampando, Eu já então. estava trabalhando. Aí trabalhava lá até 6h30, 7 horas. Ia para a faculdade. A aula da faculdade começava às 7, era presencial. E terminava às 11h30 da noite. Entendeu? Aí. Então, assim, você olhando para uma rotina dessa, que você sai de casa às 7 horas da manhã e volta para casa à meia-noite, você fala, que horário E que eu nós vou não estamos fazer falando alguma daqui de coisa? Santa Cruz ou do interior que você sai. Exato. Você entra às 7 e 15 você minutos sai você tá ali. 5 para 7. Lá em São Paulo você Exatamente. entra às Não, 7, você tem que lá, sair 6, é, 5h30. Ou seja, daí você tem que acordar 4h30, por exemplo, pra você chegar num lugar às 7. Era o que eu fazia. Eu acordava isso, acordava às 4h30 da manhã, ia correr, porque na época não tinha ninguém, obviamente, para jogar tênis comigo essa hora. Isso, 4 e pouco da manhã? 4 e pouco da manhã, eu ia correr, porque eu queria fazer algum tipo de esporte que senão não ia encaixar na minha rotina em nenhum momento. E ia dar uma corrida lá, 4h30, 5 horas da manhã, corria, fazia alguma coisa até às 6, chegava em casa, tomava um banho e ia trabalhar. Entendeu? Você trabalhava em São Paulo mesmo? Trabalhava em São Paulo. E aí, assim, que horas que eu ia encaixar alguma coisa na minha rotina? Tinha que ser esse horário, né? Ou eu podia dar desculpa de De não ir. não ir. Ah, pra puta, Né? não tem tempo, ou tá Não, cansado. mas assim, aí eu já tinha meio que abandonado nível competitivo de tênis, entendeu? Tava só esporte Tava mesmo. só esporte, eu ia correr, tinha barra lá, fazia uma barra, fazia Fazia alguma pra dizer que tava pra- fazendo alguma coisa. Pra né? fazer alguma coisa, entendeu? E aí, nisso, uma rotina bastante cansativa, mas foi o que eu falei, aquela época, tudo mais fácil, porque você tem menos idade, seu corpo responde não tem melhor. o boleto também, não, isso aí Já tudo tinha bastante- pesa, né? Tinha bastante boleto Mas- já nessa época. Mas antes era mais de boa do que hoje, né? E aí, Apesar que... assim, é uma fase, né? Eu sempre ficava pensando assim, é uma fase, né? A faculdade de contábeis durou 3 anos, 2 anos e meio, né? Que eu consegui eliminar algumas coisas. E, enfim, eu tinha aula de sábado também, era bem cansativo por causa disso. Assim, Mas trabalhava até sexta e depois sabadão aula. sabadão, aula o dia inteiro. Então, assim, mas eu tinha isso em mente. Falei, é uma fase, eu vou fazer isso até meus 25, 26 anos. E dali pra frente eu vou ter uma... Vai sobrar mais tempo. Vai sobrar mais Lê do tempo. engano, né? Engano. Capaz. Né? A gente vai assumindo um monte de responsabilidade uma atrás da outra, às vezes a gente nem percebe que nossa vida tá aquele caos, assim. Só que foi o que eu falei, ou você tem a opção de não fazer nada, dar desculpa, Ou fazer alguma coisa. Ou você encaixa esse negócio no meio da sua rotina. Você põe ali igual comprar alguma coisa. Puta, não sei se... Compra e foda-se. Né? Porque assim, se você começar a pensar, não vou à noite não dá. Por exemplo, lá no escritório que eu trabalho, não dá pra eu botar alguma coisa na minha rotina à noite, entendeu? Por quê? Porque às vezes o cliente me liga às 6 horas da tarde, que é um negócio pra aquele dia, entendeu? Quando você tá no nível competitivo, assim, você tem que treinar todo dia, não precisa, assim, não, vou treinar todo dia bitolado, tá? Você não precisa ser bitolado. Mas você precisa ter uma rotina. Se você perguntar para qualquer atleta, como é que você chegou onde você tá? Treinou. Não tem, assim, tudo bem, tem as pessoas que são outliers. Não, mas cara, é muito pouco. É treino. É treino. É treino, é rotina. E essa questão de ter rotina, é óbvio, isso varia ao longo da sua, né, da sua vida. Eu tinha época que eu treinava 5 horas da manhã, que eu acordava para ir correr, porque ao longo do meu dia não ia dar para fazer isso. Tinha época que você treinava à noite. E tinha época que eu treinava à noite, porque era o que dava para encaixar na minha rotina. Hoje eu treino no meio-dia, geralmente na hora do almoço, na hora do almoço. Ou de manhã, antes de ir pro trabalho. Você vai 5h30, né, pro Exato. cross, né? Aí eu acordo 5h30. Agora que voltou o presencial. Né? Senão eu treino na hora do almoço. Então, assim, tenta encaixar alguma coisa na sua rotina
durante o seu dia. Porque assim, quando você não vive daquilo, qual que é a prioridade? É pagar os boletos. Exato. Né? Então Mas, assim, não dá pra eu falar, não, vou treinar todo dia É. às 8 horas da noite. Cara, se o seu cliente tá te ligando e falando assim, ó, preciso que você me responda isso hoje, o teu coach Você não tem vai que- pagar o teu boleto, né? exatamente, meu coach não vai pagar o meu boleto e eu vou precisar responder o cliente. Então é Exato. assim, e aí eu vou deixar de treinar. E aí se eu deixar de treinar duas vezes na semana, o meu cara, o meu adversário que tá lá no campeonato treinou 5 dias na semana. Porque assim, E eu treinei 3. é que tem, lembrando Entendeu? que, tipo, você compete, né? Você não treina só por... Exato. Você compete alto nível, alto rendimento, né? Entendeu? E aí não dá, você precisa ter essa rotina de encontrar um momento no seu dia e ir treinar naquele momento. Cara, sabe e o que ter eu esse tipo de rotina. E aí foi que você falou, não tenho tempo. Cara, se você fala pra uma pessoa, vai treinar à noite não dá, cara. Vai treinar então de manhã. Puta, Isso que eu tem ia que levar falar. meu filho na Cara, escola e tal. O que eu percebo, as pessoas que não gostam, elas têm arranjando resposta desculpa, pra tudo. Pra tudo. Pra tudo, Mas pra aí eu falo o tudo seguinte, nessa cara, parte. se você tentou solucionar o problema da pessoa, que é, treina de manhã, acorda, sei lá, treina às 7h30 da manhã, não dá, tem que levar meu filho na escola. Treina na hora do almoço. Não dá, porque eu tenho 1 hora de almoço só. Putz, então acorda, cara, meia hora mais cedo, faz 20 minutos. Putz, mas não dá porque eu vou dormir 6 horas em vez de dormir 6 horas e meia, 7 horas. Cara, se você já tentou arranjar tudo e a pessoa continua dando desculpa, aí você tem que deixar, a pessoa viver na zona de conforto dela e, assim, foda-se. Mas, assim, O meu pai fala o não tem seguinte, idade. cara. Meu pai fala o seguinte, precisa cortar essa parte aqui, mas ele fala o seguinte. Cara, se você tentar arrumar o problema da pessoa e ela fica te dando desculpa, é que nem o mal fodedor. Pro mal fodedor... Não cortes, por favor. Pro mal fodedor até o saco atrapalha, cara. Entendeu? Cara, você tá lá no saco Tio e fica Emílio, atrapalhando. um beijo. Maravilhoso, maravilhoso. É isso, maravilhoso. cara. O Mal fodedor até o saco atrapalha, Exato. cara. Você fala pra pessoa, cara, treina às 5 horas da manhã, meu. Não dá porque eu vou perder 1 hora de sono. Puta, treina às 8 da noite. Não dá porque cliente me liga. Treina na hora do almoço. Puta, não dá porque... Cara, e deixa a pessoa. E te falar que, assim, agora eu fiquei um pouco mais nóia com essa questão. Não é assim que eu digo, na questão de saúde, continuo tomando minha cervejinha, minhas coisas e tal, mas assim, você percebe, cara, que é importante, né? Tipo, você não precisa ser um cara, tipo, igual você compete pra caralho e tal, mas, porra, a pessoa tem que fazer um esporte, a pessoa tem que cuidar o mínimo possível da alimentação, cara, tem que... Porque Exato. eu até brinco muito com meu pai e com a minha mãe, eu falo assim, eu não vou ficar olhando ninguém na cadeira de roda, tipo, zoando, por causa de negligência da parte de vocês, porque assim, às vezes as coisas acontecem, óbvio, mas assim, se a pessoa opta por não cuidar da saúde, ela tem que também pensar que ela vai estar, às vezes, condenando, não, mas vai acabar dando trabalho para outras pessoas. Eu morro de medo disso. Sem dúvida. Eu quero, eu já não sou velho, né? Eu quero se ficar mais velho, aqueles tiozão saudável, tá ligado? Com 70 anos correndo. Eu acho style isso. E cara, se você ajusta o seu caminho desde já, que foi aquilo que eu tava te falando, eu nunca tinha feito uma bateria de exame de sangue, fazia na época que eu jogava tênis e tal, e depois eu parei, porque aí eu parei de competir e tal. Você falou até que você vai no endócrino agora. Exato, e eu fiquei 10 anos sem participar em nível competitivo de nenhum esporte, né? E aí eu tava treinando, né, já na época do CrossFit, que eu faço desde 2018, né, que eu comecei a levar a sério. Um amigo meu que tem 46 anos, ele virou pra mim e falou assim, cara, eu mudei o meu mindset, quando eu tinha, tipo, 39 anos, entendeu? E aí ele falou assim, e aí eu tava acima do peso, hipertensão, diabetes, Aquelas merda cara, toda. aquele show de horror. Ele falou, cara, se eu mudar, ainda tá cedo, ainda dá tempo. Cara, nunca é tarde. Exato. Você tá louco. E aí ele falou, cara, fui lá, mudei minha rotina,
fui no nutricionista, fui no endócrino. Cara, hoje ele tá aguentando levantar peso mais do que os caras novos do CrossFit. É porque assim, é difícil mudar. Puta, é difícil pra caralho. É muito mais gostoso você viver comendo chocolate, tomando cerveja, do que você, fazer uma dieta, tomar um iogurte desnatado, aquelas porra toda, whey, vai. Mas assim, se o povo parar pra fazer uma conta que assim, mas é caro você fazer uma dieta saudável? Não é. Cara, não acho caro. Eu tava pensando nisso essa semana, porque assim, você vai lá, toma uma caixa de cerveja. Uma cerveja tipo é 12 conto hoje, 10 conto, no mínimo. Aqui em São Paulo é mais caro ainda. O que é uma vida saudável? Você comer fruta, você tomar a suplementação certa, ir no nutricionista regularmente. Igual leve seu cãozinho ao veterinário, você tem que se levar ao seu nutricionista, ao fisioterapeuta, cuidar da saúde, né? Porque, exatamente. Mano... E aí foi o que eu fiz, né? Eu tava numa época do CrossFit que eu não conseguia ganhar peso. E eu queria participar dos campeonatos, e nos campeonatos de CrossFit tava todo mundo tomando bomba, os caras gigantescos. Eu falei, cara, eu não quero me meter nisso, de tomar anabolizantes, essas coisas. Né? Também não julgo quem faça, não vejo problema também, mas é uma opção. Acho um pouco injusto, né? Porque com quem não faz, mas... Exato. Mas se você tá tendo essa opção, pelo menos faça com acompanhamento, né? Que também tem muita gente louca que vai no dono ali do negócio e aplica ali mesmo. Exato. Então, assim, como eu não queria ir para esse caminho, eu falei, bom, então é o momento de eu ir no nutricionista. Vou atrás de alguém, né, para ajudar. E foi aí e aí conversando com esse meu amigo do CrossFit, ele falou assim, cara, se você tiver algum problema que você não sabe, você corrige agora e pronto, daqui 10, 20 anos você não precisa tomar remédio, entendeu? Foi o que aconteceu comigo, eu tenho ácido úrico alto. Mudei minha dieta, fiz as baterias de exame de novo, baixou, entendeu? Alimentação é foda, né? Na alimentação. Se eu continuasse tendo aquela alimentação que eu achava que era saudável, não era saudável para mim, né? Então... É porque cada um tem um organismo, o organismo funciona de um jeito diferente, Exato. Cada um tem um alimento que vai complementar o que você precisa, né? E a questão genética conta muito também, né? Meu pai tem ácido úrico alto, ele toma remédio. Então, mas por outro lado você tem a genética boa, né? Porque você pega teu pai hoje, quantos anos teu pai tem? Tem 66. Então, teu pai... O cara tira a camisa, a barriga, tem a barriga do tiozão, mas nem mexe. O cara é inteiro, entendeu? Exato, exatamente. A genética ajuda muito. Ajuda. Só que às vezes você fala, eu tô aqui comendo certinho. Minha irmã é nutricionista. Então em casa sempre teve comida saudável. Isso é bom. Assim. Eu falo, tô aqui comendo certinho. Mas às vezes você tá comendo um negócio que não faz bem pra você, entendeu? E aí, foi aí que eu fui lá no nutricionista, ela falou, cara, a gente vai precisar mudar algumas coisas e tal. Cara, a vida mudou desde então. Cara, muda o sono, muda tudo, né? Muda seu intestino, muda a sua concentração no trabalho, muda a sua disposição durante o dia, muda o seu sono, tá? Então, assim, é uma opção que você faz. Eu vou viver uma vida que não é saudável, eu vou viver... Lógico, todo esporte competitivo você tem aquela fase de abdicação. Não dá para eu ir com os meus colegas de escritório no happy hour na quarta-feira, começar a beber na quarta e parar no domingo. Porque entendeu? Então, assim, a gente tem esse leve probleminha, né? Se toma uma na terça ou na quarta... Cara, vai embora. O happy hour é na quinta é quase sexta. Exato. Sexta-feira, beleza. Domingo é quase sexta, começa a virar isso aí, né? Tipo... Então, assim, cara, se você viver, você tem essa opção, né? Sim. De falar, eu quero dar prioridade para minha vida social. Não vejo problema também, mas um estilo de vida que você quer ter. Porra, né? Dá para conciliar. A gente sabe, a gente tem a vida social ativa pra caralho. Sim. Eu acho que a nossa, no caso, é muito mais ativa do que... E dá pra você conviver com a vida social. É óbvio, né, que eu particularmente tenho uma dificuldade. Eu não vou tomar uma, é difícil, mas... Mas a vida social não impede nada. Não. O que acontece é que, sei lá, você pode sair num dia, dormir 1 hora menos, tal, do que você está acostumado. Só que também não pode fazer disso virar uma rotina, né? Foi o que eu falei, se você começar na quarta-feira a beber e parar no domingo,
Isso daí não combina com uma vida de atleta. Né? Não combina. Porque É, eu, por exemplo, treino de manhã, né, quando eu tô em São Paulo. Se você sair à noite, fudeu, Não dá, cara. Eu acordo 5 horas da manhã, entendeu? 5h30. acordar cansado, Não dá. o treino não rende. Vai atrapalhar meu rendimento. E outra, sair e não beber, quem que sai e não bebe? Tipo não assim, tem como, né? é gostoso tomar uma pra caralho, a gente gosta e tal. Mas quando você começa a levar mais regrado, parece que você tá... Eu, particularmente, tô tendo essa impressão. Eu fiquei agora 15 dias sem tomar Mas nada. você nem percebe. Mas quando você vai beber, daí parece que você tá meio culpado com o negócio. Tipo, mano, eu tô treinando pra caralho, comendo certinho, e eu vou beber essa caralhada de coisa hoje? Assim, Sei lá. se você faz isso um dia na semana, 2 dias Sim, na semana... o dia do lixo, né? Ok. O O problema é você atrapalhar a sua rotina a ponto de começar na quarta e parar no domingo, né? Então, enfim, é opção de vida, né? Você tem a opção de priorizar a sua vida social, o que não tem problema, né? Mas você tem que saber que isso não necessariamente combina, dá para conciliar, mas não combina com uma vida de quem faz esporte em nível competitivo. Porque foi o que eu falei, se você perde um dia na sua rotina, um dia na semana, 2 dias na semana, você treinou 3. O cara que tá na raia do seu lado no campeonato treinou 5. Então. Entendeu? Aí você não pega um pódio, ou daí você não pega nada, você fala, por que aconteceu? O que será que aconteceu? Alguém treinou mais que você. Exato. CrossFit é um esporte relativamente novo. Tem aí... O CrossFit ele veio pro Brasil, se não me engano, foi lá em 2009. Então, é novo recente, pra caralho. recente. E ainda tem muito preconceito da questão de lesão, a questão dessa parte. Ah, eu não faço CrossFit. Você tinha isso, eu há lembro. um ano e meio atrás, eu tinha esse preconceito. Falei, cara, vocês não vão andar daqui. Eu ainda acho, porque vocês erguem muito peso, mas enfim. Mas, cara, eu tenho o ciático fudido. O que me ajudou foi, depois que eu comecei a fazer a porra do CrossFit e o Pilates, junto, assim, que eu consegui. Machuquei meu ombro já, com a porra do snatch? Já. Mas por quê? Por juvenil, que você vai... O CrossFit, como qualquer outro esporte, a corrida, o futebol, se você se empolga, você vai lesionar. A musculação. Mas eu aprendi a respeitar e é um negócio que define, ajuda a emagrecer pra caralho e te dá uma força absurda, cara. Pra você... Eu gosto de jogar futebol, o cross ajuda muito na força. Você tem muito exercício de fortalecimento, né? E muito exercício que você tá acostumado a fazer no seu dia a dia, só que você não faz. Tipo, vai ter corrida, vai ter algum tipo de corrida misturado com alguma outra coisa, com algum tipo de agachamento, algum tipo de exercício ginástico. É completo, né? E isso vai te fortalecer para você fazer futebol. Ou na época, quando eu comecei o CrossFit, eu pensei assim: vou fazer CrossFit porque vai me ajudar a fortalecer nos campeonatos de tênis que eu tava querendo voltar. Sim. Né? Só que eu falei, cara, o CrossFit é muito mais legal. Não vou falar que é mais legal, porque senão os tenistas aí vão querer me... Mas assim... Ai, faltou o copo Stanley agora, esse eu reneguei. Danilão, essa é pra você, meu querido. Cara, vou falar, só que ele é tão legal quanto, só que é um esporte que você não depende de ninguém, né? Chegou numa época que eu tinha dificuldade de encontrar algum parceiro pra jogar nos mesmos horários que eu tinha livre, né? Sim. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da vida e não dá pra ficar tentando O cross, jogar. se tiver você ou se tiver 10... vai ser a mesma coisa, vou treinar igual, né? E aí, foi aí que eu resolvi, meio que no começo, vou fazer pra fortalecer, pra jogar tênis melhor e tal. E hoje, e aí, né, ao longo do tempo, troquei completamente, né? Mas comecei a dar prioridade pro CrossFit, foi aí que comecei a evoluir no CrossFit. E continuei jogando tênis, só que aí não em nível competitivo, mas senti que melhorou muito, entendeu? O profissional do CrossFit, vamos dizer assim, um atleta profissional, é o cara que depende disso. Mas vocês competem num campeonato contra esses caras. Sim. E, teoricamente, ou assim, num negócio num geral, então vocês podem, você, a Marina, essa galera,
pode ser considerado profissional, então, que é o RX. A gente já ganhou Não. dinheiro com isso, então... Então, porque aí é um outro ponto que Patrocinador... mas é um outro ponto por causa o porquê desse canal, entendeu? Pra galera entender que, mano, falamos aqui, você trabalha todo dia, você tem um cargo, você é sócio Sou associado sênior. sênior, você é associado sênior, então você tem uma responsabilidade grande, você tem um cargo alto. Uma equipe grande abaixo de mim que eu preciso coordenar. Exato. E você treina forte e compete Então, assim, é possível você ser uma pessoa bem no profissional, e é possível você ser uma pessoa foda no esporte. Tudo questão de treino, prioridade. Treino, prioridade e o que eu falei, rotina, né? Você precisa encaixar na sua rotina e isso, se você não treinar, não tiver uma rotina, você não vai chegar em nenhum lugar. Então, não adianta você achar que você vai treinar 3 vezes na semana e vai se inscrever no campeonato RX e vai se dar bem. Não. Aí que você corre o risco de se lesionar, essas coisas. Entendeu? Então, assim, quer participar de campeonato RX? Ok, mas você vai ter que ter um foco um pouquinho maior do que os outros, do que as pessoas Até se você for num scale, que é o intermediário, ou no iniciante, que agora o mês que vem vai ter um campeonato aqui na região e nós vamos participar e tal, e vai ter uma galera participando. Mesmo no iniciante, você tem que ter o mínimo de preparo, né? Porque, cara, você não vai chegar lá num... Eu acho que o iniciante é pra participar, é legal, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento, ou de treino, ou de aptidão pro esporte. Sei lá, né? Porque você pode se lesionar, ou você pode até acabar se desanimando de praticar. Falar, puta, fui lá, não ganhei. Tem mal. gente... Mas não é assim. Já aconteceu uma vez, eu fui chamado para ir no campeonato no Rio de Janeiro. Na primeira prova, eu fui me pendurar na barra. O campeonato foi no Engenhão. Nossa, gigante. Gigantesco, Não, o campeonato, assim, tinha uma premiação boa. E fui me pendurar na barra, a barra estava muito lisa. Aí eu tirei o grip. Só que aquela barra ficou no sol o dia inteiro. Tava quente pra caramba. Na hora que eu pendurei na barra, cara, eu senti que tava abrindo minha mão. E eu fazendo exercício abrindo, assim. E vai abrindo, né? Vai fazendo as porra das bolhas, vai... assim, acabou com a minha mão. Fiquei em antepenúltimo no campeonato da minha categoria. Entendeu? O que você faz diante de uma situação dessa? Você desanima? Você fala, porra, não vou mais no campeonato de RX. Não, cara, não é uma ocasião que aconteceu. Então isso que você falou de, putz, o cara foi no campeonato, foi mal. Cara, é aí, né? Você tem 2 opções, de deixar que isso daí te derrube você. Ou que te ajude. Ou você fala, pô, eu vou treinar e agora aprendi que não posso fazer isso, né? E o CrossFit, ele tem isso. Eu abria muito minha mão. Muito, sim. Por quê? Porque eu fazia exercício errado. Não fazia da forma que tem que ser feito, né? Então, eu, assim, demorou para eu começar a treinar todo dia, com a minha rotina, sem abrir a mão. Entendeu? Hoje em dia acontece. Eu treino, raramente eu abro a mão. Que não dá também, né? Mas assim... Teve uma época que eu treinava, cara, e era todo dia abrindo a mão. Cara, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Né? Mas é igual quem pilota, ou quem joga futebol, ou quem faz... Você vai pegando a manha, né? O negócio é ter a manha. Exato, e aí quando você pega... É aí que eu acho que você se desafiar e que você faz o esporte ficar legal. Porque você fala, porra, agora eu consegui conquistar essa etapa, né? É outra coisa legal. Você começar o esporte é difícil. Você sair de uma rotina e entrar na outra é difícil. Você se manter é difícil? É difícil. Mas daí, se você já passou por essas 2 etapas, aí você também precisa... Eu acho que é legal você começar a se desafiar, né? Puta, eu vou tentar botar um pezinho a mais, vou tentar fazer um exercício... sei lá, a galera que pula corda. Tem gente que não sabe pular corda. Aí aprende a pular corda. Aí do pular o simple vai pro double under. É legal você... Sempre tem um desafio novo, né? Sempre tem. E outra, quando você chega no RX,
vai continuar tendo desafio. Porque sempre vai ter um cara que treina mais. Porque você faz aquilo lá, você faz 16 muscle up. Cara, então eu vou tentar fazer 17. Sim. Né? Vou tentar fazer você 18. Vai tentar bater o seu recorde. 19. E eu acho que isso que é legal, né? Do alto desafio que tem em todos os esportes, né? Enfim. Mas e falando agora assim dos campeonatos, tem campeonato o ano inteiro, né? O ano inteiro. Mas o TCB é o maior campeonato do Brasil. O TCB é o maior campeonato. O TCB ele é um campeonato que tem, inclusive, por ser o maior, ele tem uma seletiva antes. Não é só, é tipo, não é pra chegar você lá, jogar a Libertadores, pra galera que joga futebol, pra entender, é igual a Libertadores, você simplesmente não vai pra Libertadores, você tem que participar de uma pré-seleção pra ver se você vai conseguir entrar pra disputar, né? Exatamente, E tem esse campeonato, né, o TCB, que é o maior do Brasil, ele tem essas seletivas. E se você passar na seletiva, você tem a opção, né? Se você passar na elite ou na sua categoria no individual, você tem a opção de ir no individual. Ou a opção de ir em time. Então, tem, pra galera entender, você tem o individual e tem o time... Misto. O time é sempre misto. É sempre misto? Sempre misto. Eu achei que tivesse tipo dupla, igual tem os campeonatos. Não, é sempre misto. São sempre 2 homens, pelo menos em todas as edições que teve até esse ano. 2 caras, 2 minas. 2 homens e 2 mulheres. E daí o feminino e o masculino no individual. E o feminino e o masculino no individual e por categoria, né? Elite, que é de 19 a 34 anos. Master, aí começa o Master. Vai virar Master 35, daqui um tempinho, querido? Ano que vem. 35 a 39, você tá entregando a minha idade, você precisa parar de falar essas coisas. Não, ele vai virar Master daqui uns anos. Daqui uns anos que a gente, pra não falar mesmo. Enfim, e aí tem de 34 a 39, de 40 a 44, de 44 a 50, e aí vai subindo. Mas essas são as categorias, tipo, e todos RX. Não tem scale, o TCB é o nível lá em cima. É o nível lá em cima, por isso que é o maior campeonato do Brasil, tem essa seletiva, seleciona os melhores do Brasil. E as seletivas são em cidades? Vai ter, esse ano Você vai participar agora, né? Vou participar, vai ser em abril, começo de abril. Em São Paulo vai ter 2 seletivas, uma seguida da outra, vai ter de time, você vai por time. Se eu conseguir entrar no individual, vou tentar no individual. Porque assim, depende da sua classificação. Se eu ficar lá entre os 50 primeiros do Brasil, eu entro no individual. Aí eu tenho opção de ir no individual ou se os meus colegas... Você participa individual? As seletivas é individual. Aí tipo, então você passou lá entre os 50. Você pode escolher se você quer ir em time ou individual. Se eu tiver no meu mesmo box que eu treino, eu tiver outros atletas que classificaram, mas não entraram no individual. Mas que somando a classificação deles, dá para ir por time, aí eu tenho opção de ir na elite individual ou eu tenho opção de ir por time. O ano passado vocês ficaram em quarto. A gente ficou em quarto do Brasil. E eles estavam de macacos na final. A gente fez 2 provas lá de... lógico, tem que subir em corda. Tem que ficar pulando. Macaco faz o quê? É isso aí, gente. Dá sorte. Então, e no ano passado eu não classifiquei no individual. Um colega lá do boxe classificou no individual, mas ele optou para ir por time. Que é o Denrick. O Denrick. Ele classificou no individual e no Master, né? E aí ele falou, não, eu vou por time, vou menos sofrimento. Aí o por time não tem idade? Não tem idade. Entendi. Se tivesse lá um cara de 40 anos que somando o resultado dele da seletiva... O TCB ganha grana ou não? Ganha. Tem premiação em dinheiro também. Dinheiro. Quanto ganha um campeonato desse em primeiro lugar? Putz, não sei. Não sei. Não lembro de cabeça, assim. Aquele... Como é que chama? O principal crossfiteiro do Brasil, aquele moreninho. Malheiros? Esse cara é fodido, né? Ele já não participa do TCB? Ou participa? Não, ele participou já, porque mas ele mudou para os Estados Unidos. Só vai para campeonato internacional, né? Agora ele tá lá nos Estados Unidos, tá treinando lá. Um cara desse
cara ganha O bem. que ganha um cara desse? Ah, ganha bem. De patrocinador ele ganha muita coisa, né? Publicidade no Instagram ganha pra caramba. Se você que tem quiser seguidor fazer um publi, uma publi, né? uma publi, vai gastar bastante pra conseguir colocar alguma coisa lá no Nossa, mas ele é Instagram fera. dele. Teve um... Ele é muito bom, ele começou muito cedo no CrossFit. Ele começou com... Porque assim, ele é novo, né? Ele é novo pra caramba. Ele tem 20 e pouco, 20 Sim. baixo. E ele começou tipo, com 15 anos, entendeu? Então assim... E ele começou na época que o CrossFit começou a bombar no Brasil. Então ele tá entendeu? desde o começo. Então ele tá desde o começo. Tipo, ele tem Então, 20 e poucos anos, mas o cara já é experiente. o cara já tem muita experiência no CrossFit porque ele tanto é começou muito cedo. Tanto é que tá onde tá, né? Exato. E fazendo um parênteses aí, outra coisa que é legal, por exemplo, a Marina, ela tipo, é mãe recente, né? Tipo No assim, TCB ela teve o Mateuzinho, no TCB foi 9 meses depois. Guerreira, né, meu? Porque, porra... 9 a mil, é gente não pouco sabe, tempo. A gente não sabe o que não é, sabe. mas, pô, Mas é 9 muito meses pouco. depois é pouco tempo, É muito né? pouco. Enfim. E, sei lá, depois o TCB, tá, vamos supor que você ganha o TCB. Existe algum... O TCB ele classifica para algum outro campeonato? Não, mas vai começar agora também, tem o CrossFit. O CrossFit, na verdade, é uma marca, né? Sim. É uma marca americana. Exato. E... É legal, por isso que tem alguns lugares que chama cross training Exato. e outros lugares que chama crossfit. CrossFit. Quem tem crossfit é porque paga a franquia, né? É como se fosse uma franquia, né? Paga royalties lá pra fora É. e aí você tem direito de usar o nome CrossFit. Esse campeonato que vai começar agora é o campeonato que é organizado pela própria CrossFit, que chama Open. Tá. É assim, guardadas as devidas proporções, é como se fosse um TCB, só que mundial. Entendeu? Vai Mas- começar agora. Então Mas daí tem como é uma que- primeira fase que você faz os exercícios e você tem que gravar, ou você tem que postar o seu resultado. Ah, é gravado. Você tem que gravar e postar o seu resultado lá e subir o vídeo no YouTube e colocar lá o link do vídeo. Pra se alguém quiser validar, se você foi muito bem, os caras vão querer ver se você de fato fez aquilo lá, né? Entendi. Então... Tem que ter uma prova. Você tem que ter Sem cortes. essas coisas. exatamente. Sem cortes e tal, com toda a regra de como você tem que gravar, na Entendi. diagonal, de frente e tal. E aí você faz essas provas, sobe o seu resultado lá e vai para um ranking mundial, né? E aí, depois dessa, tem a fase dos regionais, que é, você fez então o Open qualquer um que quiser se inscrever lá, se inscreve. Se você foi bem, você vai para os regionais. Regional é por região que eles dividem o CrossFit no mundo. Então nos Estados Unidos é uma região só. Tá. Tá? Europa, alguns países lá, outra região. Aqui, América do Sul. América do Sul, tal. Teve um regionais, que era a América do Sul inteira, que foi no Rio de Janeiro. Aí é um campeonato. Aí é aberto, não é Aí- gravado. Aí é aberto, é presencial. Sim. E aí, se você classificar nesses regionais, você vai pro CrossFit Games. Entendeu? Aí você tem que ir lá vai para Aí os Estados você Unidos. Vai nos Estados Unidos e aí é o campeonato principal. Entendeu? Que é como Conhece, se Você fosse... conhece alguém que já foi ou não? Bom, ali na- o Gui Malheiros foi no ano passado. Sim. Né? E foi super bem. Ele ficou em sétimo, se não me engano. Geralzão. Geralzão. E eu acho que ele pega pódio esse ano, provavelmente. É porque os caras não param, E né? vou dar 2 anos pra ele ser campeão desse negócio, cara. O cara é fera mesmo. Então, se ele continuar, né? Lógico, Sim. pode acontecer alguma coisa na vida dele. Não Mas sabe. se ele continuar nesse ritmo, na evolução que ele tem grandes chances de ser campeão do CrossFit Games, que aí é o cara que é o cara mais condicionado do mundo. E é um brasileiro, né, cara? E Porque pra você ver, cara, e o crossfiteiro é um cara completo. é, Ele É o tem cara força, completo. ele tem cardio. e tem os exercícios ginásticos. Porque assim, é que o CrossFit no Brasil ele começou uns 5 anos depois que nos Já Estados existia. Unidos, entendeu? Então assim, enquanto nos Estados Unidos eles estavam fazendo CrossFit lá desde 2009, tendo esse campeonato mundial e com os caras participando, aqui no Brasil, foi 2015 que começou A bombar. a bombar o negócio, entendeu?
E aí, o brasileiro, ele consegue, parece que... Cara, o Guimarães tá lá junto no meio dos caras, entendeu? Ganhando prova de um monte de gente que tá fazendo crossfit desde quando começou o esporte, né? Então, de fato, cara, é muito foda. Mas o que acontece é que o Brasil, ele tá atrasado, digamos assim, uns 5 anos em relação aos Estados O Unidos. Brasil tá atrasado em relação aos Estados Unidos? Não só nesse aspecto. Coincidência. Não só nesse aspecto. Coincidência, mas... né? O brasileiro tá atrasado, Enfim. mas tá bom. Mas assim, vou defender aqui, o mundo inteiro tá atrasado em relação a isso, entendeu? Os caras Lógico, são os precursores o do negócio. precursor do Então, esporte. de fato, tá atrasado em relação a isso. E eu vou te falar, o pessoal de São Paulo, por exemplo, tá uns 4, 5 anos na frente do que muitos lugares do interior exato. que começou agora, entendeu? E São Paulo Então- você pega São Paulo capital, tem mais estrutura, né? Tipo, Exato, tem mais gente exatamente. especializada, tem mais, sei lá, né? Uhum. Sim, porque pra ser coach de CrossFit você precisa fazer um curso específico deles lá e tal. Você não só chega Não e é só fala, chegar, eu sou professor de educação física, eu vou tipo, lá dar aula de o coach CrossFit. ficou Não. doente, vai um tonto lá e fala Não. assim, vou lá dar aula de crossfit. Não, assim, nem pode. É porque mesmo porque é coisa séria, né, cara? Tipo, você pode quebrar o galho e tal, mas assim, você ser um coach é... Tem que estudar Bom, bastante. então, resumindo, agora você vai começar as classificatórias pro Exato. Começa o preparativo pro TCB, para a seletiva do TCB que vai ser em abril, em São Paulo mesmo? em São Paulo. E se Mas nesse meio classificar- tempo você vai disputar algum outro campeonato? Então, esse negócio de ficar participando de muitos campeonatos, eu já fiz isso, cara, de participar de tipo 8 campeonatos por ano. Você pode muita lesionar coisa. e Você corre perder o risco. principal. Você corre risco de lesionar. Você, na sua planilha de treinos, você tem lá toda Uma programação. uma programação que se você meter um campeonato ali no meio, Você tem que mudar. você tem que mudar aquilo lá. Até Por quê? alimentação, tudo é tudo, né? Também, tudo. Então, assim, quando você tá na RX, você tem que focar naquilo. Não dá pra você sair participando de um monte de campeonato. É lógico, às vezes você recebe um convite para ir num campeonato, você vai, né? Mas não dá pra você sair participando de um monte de campeonato que tem por aí. A ideia é você focar em alguns... Pra aquele, entendeu? E você vai moldar a sua alimentação, você vai moldar a sua planilha de treinos, você vai moldar você a põe- sua cabeça pra participar A meta daquilo. é aquilo, então estamos indo. Exato. E aí a ideia esse ano é para esse campeonato das seletivas e vamos ver no que vai dar. No ano passado a gente conseguiu classificar. Vamos ver se esse ano a gente consegue também. Eu tô animado, acho que vai dar. É que você tá treinando, tá focado. Né? Então tem que ter, né? Foi o que eu falei, rotina, tem que ter, né? Não precisa ser bitolado, mas você precisa ter a rotina, acordar, falar, beleza, é o horário que eu consigo treinar, é o horário que eu consigo encaixar no meu No seu dia a dia. no meu dia a dia de trabalho e consigo focar naquilo que eu tô fazendo. Então, todo dia acordar cedo, treinar, enfim, não tem segredo. Tomar uma. Final de semana tem que ter. Este jovem cidadão que está aqui, ele na verdade, eu ainda, 20 anos de amizade, eu sei que ele morava em São Paulo, em Alphaville, mas agora eu já não sei se ele mora em São Paulo ou se ele mora em Santa Cruz, mais precisamente em São Pedro, né? Em São Paulo. Porque- Os boletos estão chegando em São Paulo. Mas você ama esse lugar, né? Tipo, você tá aqui, porra, você tá vindo pelo menos uma vez por mês. E às vezes, como na rotina, né, como a gente não voltou presencial ainda no escritório, voltou, mas Não voltou. tá nesse espaço de tempo, que Covid, essas coisas, a gente não voltou 100% presencial. E aí, por conta disso, quando dá, eu fico aqui. Você odeia. Meu coração tá aqui, né? Também acorda de manhã, fotinho na Acorda, piscina, sim. gostoso, dá aquele tibum. Meu. Não quer o Theo Becker? Pulo na piscina, dou um tapa aqui e tô pronto, entendeu? É isso aí, viu? Não, porque assim... Mas, ó, a é questão uma rotina mais fácil. que em São atrapalha Paulo. a questão do treino? Ou você consegue treinar na mesma intensidade aqui? Consigo treinar na mesma intensidade aqui. Mesmo porque você treina com a Bárbara, né? Exato. Se fosse me atrapalhar, eu não estaria aqui.
né? É. Porque, Porque você mantém como eu isso, falei, você você mantém tem, os você tem seus algumas treinos. prioridades na vida. Qual que é a prioridade? Pagar os boletos, então tem que trabalhar. Então, Exato. se fosse atrapalhar a minha vida do escritório tá aqui no interior, aí eu não ia estar aqui, né? Segunda prioridade, né? Mestrado também. Tem o mestrado. Se fosse atrapalhar o meu mestrado ficar aqui no interior, também não ia dar para ficar aqui, né? Terceira prioridade, que é os treinos. Se fosse atrapalhar, eu também não ficaria aqui. Então, assim, tenta encaixar na rotina e procura alguém para treinar aqui e tal, e enfim. Bom, resumindo, tá passando bem então, né? Passando bem, não dá para reclamar, não. Tá passando bem e... Mas tive muito perrengue também para chegar, né, aqui. Não sei. Porra. Eu nego tudo. A gente não falou dos perrengues. Eu aqui. nego! Eu estou negando a partir deste momento tudo. Tá, a gente não falou dos perrengues, mas, por exemplo, já fiquei preso em porta de metrô. Já fiz assim pro ônibus, ele passou e quase levou minha mão, entendeu? Mas aqui não tem Então, metrô, assim, então eu não tava presente. Então, graças a Deus, né? Então, assim, hoje em dia tá melhor, mas também teve muito perrengue. Um dia eu vou fazer uns bate-papos só das histórias que não pode contar. Ou que pode contar, né? Hoje em dia pode falar qualquer coisa Pode, na internet, então... Pode. Tem umas histórias boas desse menino aqui. Que eu fiquei sabendo, porque eu não estava junto. Não tava. Não. Seu primo tava e... Meu primo tava, E aí uns ele te amigos contou. do meu primo tava E aí eles te contaram. Galera, então é isso. Se alguém, sei lá, é o nosso... Tira essa voz na mão. Mas é legal, isso aqui é um reforço positivo, Entendi. entendeu? É o nosso piloto, nosso convidado 001. Então, de muitos, inclusive se tiver alguém para indicar, que você já indicou esse brother seu, o dia que vocês quiserem vir com ele aqui, tá mais do que convidado. A dona Bárbara também, eu quero trazer um dia ela aqui, porque vai ser... Não sei o que vai acontecer se ela vier aqui, porque a gente não vai conseguir acabar uma frase conversando com ela. Mas, cara, é isso. Eu queria agradecer de verdade, porque quando eu pensei em fazer isso, eu já tenho... Essa ideia surgiu há 2 anos atrás, quando começou esse negócio de podcast e tal. E daí eu já tinha pensado em você nesse assunto. E é aquela história, né? Tem um amigo meu que fala que daria o saco pra cortar por essa pessoa, então a nossa amizade é de longa data e tenho certeza que vai continuar o resto da vida. Com certeza. E eu queria agradecer mesmo e se você tiver alguma coisa pra falar pra alguém. Obrigado. Eu sempre quis falar isso. Se tiver alguma coisa pra falar pra alguém, fala agora. Eu não sei o que falar, mas pode falar. Não, eu vou falar o seguinte. Quer ter uma vida saudável e combinar essa vida saudável com o seu trabalho, entra numa rotina. A rotina que vai te levar aos seus objetivos e, enfim, tenta encaixar o seu treino no meio do seu dia a dia, sem perder essa ideia que prioridade é pagar boleto. Não é. A prioridade é ser feliz, mas Exato. a prioridade é de fato trabalhar e, enfim, e a sua vida acadêmica também, não dá para esquecer, né? É importante estudar também. Mas ter em mente que se você cuidar bem do seu corpo, ele dura a vida inteira. Então, Gostei dela. né? Se você cuidar bem do seu corpo, Ele dura a vida inteira. Ótimo. Então, é isso. Tá bom? Obrigado pelo convite. E esse aqui é o nosso mimo Oh, do convidadinho. Então você obrigado. torça para vir aqui para você ganhar um mimo da Macacos Limões. Vamos Olha fazer um jabá. só. Não sei nem se você pode usar isso, porque pelo Como não? palavreado chulo aí. Não, imagina, eu posso usar tudo que eu quiser. Ó, muito obrigado, hein? É isso. Gostei bastante. Yeah! Às vezes é preciso tacar. É muito importante falar atrás. Atrás tem uma mensagem bonita. Leia a mensagem para Deixa eu ler. A paz que você procura está no foda-se que você não diz. É isso aí, galera. Vou repetir aqui, ó.
A paz que você procura está no foda-se que você não diz. Obrigado pelo presente. Gostei bastante. Vou usar com certeza. Que bom. Obrigado. Vou deixar jogado no porta-malas. Cada bate-papo que a gente fizer, eu vou procurar trazer alguém que acrescente. No caso do Bert hoje, que é um cara que trabalha, faz o crossfit e tal, tudo isso que ele contou. A gente vai trazer alguém na corrida, vai trazer alguém do futebol, vai trazer nutricionista, médico, quem quiser também, ortopedista, eu acho que é muito legal falar disso, os cuidados e tal. Então quem quiser deixar uma dica, quem quiser indicar alguém ou falar de alguém, a gente está aberto. Quem quiser também tirar alguma dúvida sobre a parte de CrossFit, quiser comentar, ou segue o Bert lá. Como que tá teu... Rodrigo, _ Bert. Bert. Fácil. É o Bert, meu. Falou, tchau.